E exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos vocês. Aleluia, que vamos assistir, vamos acompanhar. Estamos aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, estabelecida em Ramamatos, na cidade de Ramamatos, na província de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus. E vamos hoje ministrar o culto da palavra do Senhor aqui na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Ser nosso convidado e que nós possamos ser todos instruídos, que a revelação venha somente do Espírito Santo para você e para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos vitórias no Brasil, aleluia. Vamos aguardar que Deus está com as mãos ao Brasil, em nome de Jesus, aleluia. Quero cumprimentar também o Japão, boa noite, Kombawa, a toda a nossa comunidade brasileira, todos os nossos amigos, pastores e pastoras, com seus ministérios ministrando aqui no Japão. Vamos levar o Evangelho, a palavra do Senhor, a todos aqui do Japão, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, boa tarde a todos os pastores e missionários, a todos os membros e que estão envolvidos nesse trabalho maravilhoso das missões aí na África, levando o alimento, levando a palavra poderosa, a palavra de Deus a todo esse povo aí. Que Deus abençoe, que Deus derrama muitas bênçãos na vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Cumprimento também o meu amigo Lazimim, que casou há pouco tempo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, a sua casa e a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar já fazendo uma oração a todos nós, e nós possamos meditar na palavra do Senhor de hoje, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Meu Deus, pedimos permissão, Senhor, para pregar a tua palavra que é poderosa, é viva, que venha tocar em nossas vidas, que venha tocar na vida dos teus filhos, que venha alcançar todas as nações através da live, e que todos venham ser tocados pelo poder do Senhor, Pai. Que tudo seja conforme a vontade do Espírito Santo, a revelação dele, em nome de Jesus, e que nós possamos fazer o melhor para o Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha ser glorificado para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos iniciar já com a introdução do culto, com Salmos 16, versículo 1 ao versículo 11. Abre a sua Bíblia, o seu iPad, seu celular, lá no aplicativo. Vamos acompanhar com a pastora Glória esses salmos, que é muito importante. O nosso tema hoje, irmãos, é a fé liberta o homem. A fé liberta o homem, aleluia. E nós vamos aprender com Salmos e com Romanos a respeito da fé. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos no Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Estava uma chuva muito forte até agora há pouco, mas louvado seja Deus, né? E deu uma refrescada. Vamos então, irmãos, abrir em Salmos 16, que diz assim: o Santo de Deus, hino de Davi. Amém? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte.
Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, esse salmo já nos traz aqui o hino de Davi, já nos traz aqui o que nós vamos falar hoje a respeito da fé que liberta o homem. E é uma verdade, e é uma prática que nós devemos ter. Quando nós temos fé, a nossa fé faz com que nós conquistamos, a nossa fé faz com que nós acreditamos naquilo que é impossível, naquilo que é sobrenatural, né? Por isso que Davi está falando: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refúgio. Então é uma fé de Davi, aleluia. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. É uma fé perpétua de Davi. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Então, todos nós devemos buscar essa fé e praticar essa fé. Não é só nós termos a fé, é nós praticarmos também a fé na palavra de Deus. Quer ver? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 3. Abre sua Bíblia lá, o seu iPad, seu celular, lá em Romanos capítulo 3, aleluia. E nós vamos ler o que Paulo escreveu aqui em Romanos, para nós sabermos o que é a fé em si. Essa palavrinha de duas letras que leva nós ao reino de Deus, que leva nós à eternidade, que leva nós a não pecar, que leva nós a conquistar, que leva nós a acreditar no dia de amanhã, que leva nós realmente a viver firmes e fortes na presença do nosso Deus. Quando nós temos fé, nós sabemos que nós vamos vencer, aleluia. Por mais que passamos por tribulação, como está acontecendo no Brasil, por mais que nós passamos por perseguições, aleluia, nós tendo fé, fé em Deus, nós vamos ser mais que vitoriosos, aleluia. Confia no Senhor, que Ele vai fazer algo tremendo na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo, Romanos capítulo 3, assim, Paulo responde a objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque ao judeu foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se algum não creram, e a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Aqui ele já está falando da fé. Aqui ele já está falando da fé que os judeus que tinham Deus, que tinham aproximadamente, que tinha Deus como Israel, dito como o povo escolhido de Deus, né? Mas como ter Deus e não ter fé, né? De maneira, versículo 4, de maneira que nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aleluia. Aqui está dizendo a respeito da fé em Deus, você sendo julgado, justificado pelas palavras, venha a vencer quando fores julgado. Então a palavra que nós temos, que Deus deixou para todos nós,
É importantíssimo que nós tenhamos ela na ponta da língua, na mente, no coração. Guardar a palavra com fé vai fazer com que você realmente seja liberto. A fé liberta o homem. Aleluia. Essas duas letrinhas têm um poder tremendo quando nós carregamos ela e praticamos a ela, né? Versículo 5: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Aleluia. Nós já somos condenados como pecadores desde o princípio, desde o jardim do Éden. Aleluia. Quando Adão e Eva pecou, e nós carregamos esse pecado sobre nós. Então, para que nós venhamos se libertar dele, nós temos que ter a fé, que é a existência de Deus. Ele é invisível, mas é real. A existência de uma vida eterna, a existência do reino de Deus, que nós estamos aqui só peregrinando, só de passagem, e que nós vamos estar na frente do nosso Deus Todo-Poderoso, do trono branco, para nós adorarmos eles e glorificar o nome dele. Aleluia. E por que não dissemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Para que pratiquemos males, o mal, para que venham bens. Esses aí, a condenação já está justa para eles. Você está me entendendo? Você tem que praticar o bem e não olhar quem por aí, aleluia, e nunca prejudicar uma pessoa com a maldade. Nunca querer fazer uma maldade à pessoa, para qualquer ser humano que seja. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Uma cassação, uma maldade política que estão fazendo com o ser humano. Aleluia. E todos nós somos filhos de Deus. Então a justiça, a condenação é justa. Todos os homens na condição de pecadores, todos os homens na condição de pecadores. Versículo 9: que se cumprir, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois a temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Aleluia, irmãos. Você leu isso aqui? Você já leu isso aqui? Já meditou nisso aqui? Por isso que nós somos chamados de crente. Por isso que nós viramos evangélicos. Aleluia. A partir de Martinho Lutero, que foi contra, que foi contra todos os dizeres, todas as colocações, as 95 colocações que o papado tinha colocado, aleluia, o qual nós estamos todos presos a essas direções, mas veio o protesto, veio o protestante Martinho Lutero. Por isso que hoje nós somos evangélicos, somos crente, aleluia, e não adoramos imagens. Para começar, não acreditamos que existe o purgatório, e não acreditamos também que
que Pedro vai estar na porta do céu, abrir um livro para ver se o seu nome está lá. Não acreditamos em nada disso. A nossa fé é diferenciada, mais ligada direto ao Espírito. Por isso que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e cremos que o Espírito Santo está conosco, porque Jesus pediu ao Pai e o Pai mandou o Consolador para nós. Aleluia! Então começamos por aí. Começamos já com uma fé inabalável, uma fé no Espírito Santo que está conosco, e se nós invocarmos a Ele, Ele vai nos ajudar, vai nos ensinar a orar como convém, vai nos ensinar e vai interceder por todos nós. Então já começamos dessa forma. Não acreditamos que existe uma imagem que possa orar por ela, que possa pedir para ela e ela possa levar essa mensagem até o Deus Todo-Poderoso, sendo que nós temos o Espírito Santo de Deus que faz morada em nós. Essa é a nossa fé, e praticamente deveria ser a sua fé também, porque tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Antes nós não podíamos ter acesso à Bíblia Sagrada, mas agora nós temos acesso, porque Jesus, ao abrir o véu de alto a baixo, na sua crucificação, na sua entrega ao Pai, aleluia, nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. Sabe o que é isto? Antes não teria acesso, mas agora nós temos acesso por causa do Filho. Então o Filho que nos comprou com sangue, com a crucificação dele na cruz, aleluia, nos traz essa fé, nos mostra essa fé no Pai, no reino, porque ao dizer aos seus discípulos, fique reunido a um lugar em Jerusalém, que eu vou pedir para que meu Pai mande um Consolador, um igual a mim, para que venha consolar vocês, para ficar morando com vocês, para ensinar a todos vocês, e depois eu virei buscar-los a todos vocês. Eita Deus poderoso! Essa é a fé que você não vê, mas você acredita. Aleluia! Jesus chegou para Tomé, que quando ele apareceu para os seus discípulos, já ressuscitado, Tomé só acreditava se colocasse o dedo nos buracos das suas mãos, ou o seu lado, ou os seus pés, e Jesus aparece, e nesse dia Tomé estava. Ele chamou Tomé: Tomé, vem até aqui, Tomé, coloca o seu dedo aqui na minha mão. Ele colocou e acreditou, só que ele falou assim: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurado aqueles que não vê e creem. Então, o importante é você não estar vendo, mas você crê. O importante é a sua entrega a Deus Todo-Poderoso. O importante é você ter essa fé, porque essa fé vai te libertar. Essa fé vai levar você ao reino de Deus. Essa fé não tem lei para ela. Você está me entendendo? Vão perseguir? Vão. No nome de Jesus? Vão, sim, claro. Você vai fazer as coisas certas para ajudar as pessoas, para ajudar uma nação, para ajudar um povo. Irmão, fazendo justiça, vão perseguir você. O diabo está aí para isso, e está incorporando nas pessoas que estão fazendo isso. Aleluia. Mas não vai longe, porque ele já é um perdedor. Não vai longe, porque Deus faz com que na nossa fé Ele faz dar a volta por cima. Aleluia. Então creia somente. Tudo passa, tudo passará, e nós seremos vitoriosos. Quantas coisas que já não passou, pelo menos eu posso ser testemunho, quantas coisas que eu já passei e que lá na frente eu fui vitorioso. Então eu creio nisso.
Pode ter hoje, a coisa não está dando certo, mas eu tenho certeza que vai dar certo amanhã. Essa é a fé. Eu não tenho hoje comida na minha despensa, eu tenho certeza que amanhã Deus vai dar providência. É dessa forma que acontece. É isso que eu estou falando a respeito, nós estamos falando da fé. Essa fé não é só você falar que você tem fé, você tem que praticá-la, né? Então vamos lá, versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto com a língua, urdem, enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os que seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Aleluia. Você crê nisso? É isso que nós estamos vendo. E eu espero que você não esteja no meio disso. Eu espero que isso aí não entre na tua vida. Uma garganta deles com sepulcro aberto, com língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha o que você está vendo aí. Olha as injustiças que estão acontecendo pelo mundo afora. Por causa do poder, por causa do dinheiro. Não vão levar nada. Não vai levar nada, você não vai levar nada. Tudo vai ficar aí. Por que não viver bem? Por que não amar o teu próximo como a ti mesmo? Por que não amar a Deus sobre todas as coisas? As outras coisas vai te acrescentar. Por que não dividir com os que estão necessitados? Por que não? E por que querer destruir quem tem chamado de Deus? Não adianta. Se Deus chamou, por mais que passe pela tribulação, por mais que passe pelo cárcere, por mais que passe por qualquer coisa que seja, até pela morte, aleluia, por mais que passe por isso, Deus não vai permitir. Se foi o escolhido, Deus vai levantar no meio das trevas, que é para arrumar tudo. É dessa maneira que eu penso, é dessa maneira que eu acho. Por quê? Eu sou testemunho disso. Então, um resgate que nós temos da nossa vida torta lá atrás, e que nós mudamos por causa que aceitamos Jesus, isso já é um milagre, isso é uma fé. É uma fé sua que te libertou. É uma fé sua que libertou você, e agora você é uma nova criatura. Você já não faz mais aquilo que você fazia no passado. Você transformou, e quando a gente transforma, a gente quer ajudar o próximo. A gente quer mostrar, a gente quer falar o testemunho. A gente é que nem Jesus. Somos a imagem e semelhança dele, que quer ajudar, quer curar, quer libertar, quer levar uma roupa, quer visitar no presídio, quer visitar no hospital, no asilo, quer fazer alguma coisa. Quando você ouve alguma notícia assim de alguma pessoa que está passando por isso, por uma doença, por alguma coisa, você se arrepia, teu coração arde, que você não pode fazer nada. O que é isso aí? É a presença do Espírito Santo por causa da tua fé. E essa fé que você tem, que você carrega, ela é contagiosa. Por isso que eu falo, não é só ter fé, é praticar. E quando você tem essa fé, que você sai falando dessa fé, ela contagia as outras pessoas. Esse é o verdadeiro evangelismo. Aleluia. Não podemos deixar de falar dessa nossa fé. Não podemos deixar que essa fé venha ficar escondida dentro de mim. Não, quando eu tenho fé, eu saio falando. Quando eu tenho fé, eu pratico, eu prego, eu ajudo as pessoas, eu preparo, eu faço isso, faço aquilo.
Hoje eu estava preparando as caixas de roupa que estavam separadas aqui na igreja, preparando as caixas de roupa para poder mandar para os países, mandar para algum lugar, para quem está necessitado. E eu estava pensando, como é maravilhoso fazer isso, como é tremendo, como é gostoso, porque você está preparando uma coisa que alguém vai precisar e você vai enviar. Isso é fé. Isso é fé. Alguém pede uma ajuda, alguma coisa, você pega e vai lá e ajuda com muito prazer, e não quer nada em troca. As pessoas geralmente falam assim, né? Deus que te pague. Não é assim que o católico fala? Deus que te pague, né? Ou então Deus te abençoe. O crente fala assim, Deus te abençoe, que Deus dá em dobro para você, meu irmão. Não é assim? Não é maravilhoso ouvir isso? Não é maravilhoso? E você pensa que é só a pessoa que está falando para você que está acontecendo isso? Deus está de olho em você, com uma luneta em cima de você, porque você está fazendo com fé, com coração. Ele não está querendo nada em troca. E não é porque está sobrando, é porque você tem, porque Deus te deu uma abundância. Deus te deu em abundância, então você pega e divide com seus irmãos. Não é assim? Então, irmãos, quando ele fala aqui a respeito desses aí que não, versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos, tem muitas pessoas que hoje se esfriaram e não tem temor de Deus, querem perseguir mesmo, e querem perseguir até a morte, quer judiar, quer ver a pessoa mal. Sabe por quê? Porque ele é de Deus, porque Deus o escolheu ele, não escolheu o bandido, não escolheu o que está fazendo mal. Então, porque ele escolheu, porque ele tem luz, ele quer apagar a luz dele. Coitado, pensa que vai apagar uma luz que Deus colocou, mas nem que ele queira, nem que ele ache que pode fazer isso. Momentaneamente, como ele está sendo usado pelo Satanás, como Jesus também foi lá no deserto, Satanás foi atrás dele para poder mostrar para ele um reino, mostrar para ele, entregar ele, e ele não se entregou. Mesma coisa é esse que está sendo perseguido, que Deus escolheu. Por quê? Agora vamos tentar mostrar um reino para ele e falar assim, olha, se você vir conosco, a gente vai. Você está me entendendo? Vai tirar você dessa situação. Então o diabo ele faz dessa forma. Primeiro ele vai te dar, ou então primeiro ele vai te oprimir, primeiro ele vai te colocar numa situação que você acha que não tem saída. Mas quando você tem fé em Deus, você é liberto, você se livra desse mal. E olha, os escolhidos de Deus carregam uma fé inabalável. Então não adianta, pode fazer o que quiser, faz o que bem entender. Certeza, irmão. Como eles dizem, o mundo dá a volta e a conta vem. E quando a gente é exaltado, depois de uma perseguição, depois de algo que parecia que não ia dar certo, que não ia sair dali, aleluia, aí a gente fala, meu Deus, só o Senhor mesmo, só o Senhor para fazer isso. Pois agora, se eu já servi o Senhor, agora eu vou servir mais ainda. Aleluia. Então, muitos que nós estamos vendo, que nem o curso que nós estamos fazendo em capelania, o pastor, uma bênção de Deus, que vivia num passado errado, de repente se converteu, e agora ele ajuda todos que estão no presídio.
Vê o que Deus faz. A pessoa que estava às vezes jogada na sarjeta, parecia que não tinha mais o que acontecer, não tinha mais o que fazer. Ele estava entregue nas mãos do Satanás. Estou falando do meu testemunho também. E de repente, Deus pega e acerta aquilo para ele, porque de alguma maneira criou uma fé nele, de ele querer sair daquela vida. Algum momento, em algum instante, você e eu, ou no passado nós, estamos no lamaçal, na sarjeta, mas teve um momento que falou assim: eu não quero mais essa vida. E alguém ouviu. Você estava sozinho, mas alguém ouviu. É ele, o pai. O seu pai, que você é filho, ouviu você falar isso. Ah, você quer sair dessa vida, mudar de vida? Então tá, eu vou te mostrar. E começa a colocar pessoas na sua frente, começa a mostrar para você que existe uma saída. Aí cria uma fé dentro de você, e essa fé leva você para muito longe. E aí você se torna uma pessoa que quer ajudar as outras pessoas, porque você viu o que você fez lá atrás, o que você prejudicou, pessoas, o que você prejudicou a sua saúde, seu corpo, o que você prejudicou em tudo, o que você perdeu. Aí você volta com essa fé e você é liberto. Mas aí vem aquilo que Jesus nos ensinou: amar o teu próximo a ti mesmo. Por isso que esse pastor está em todos os presídios, há 20 anos fazendo essa obra. Ei, pensa bem. E agora ele quer lançar aqui no Japão. Já foi para a Europa, já foi para os Estados Unidos. Agora ele quer colocar no Japão, ele quer escolher os discípulos. Eita Deus, nós estamos dentro. Nós já visitamos alguns presídios. Nós já tivemos algum presídio aí, a pastora. Mas estamos dentro. Imagina ajudar aqueles que estão lá dentro, encarcerados. Talvez até não teve nenhuma visita, família abandonou, ou ele não queria estar lá, foi uma mera descuido. Aí, meu irmão, é só Deus. Só Deus, aonde nós vamos levar esse evangelho, essa palavra, essa fé, para que haja uma mudança, uma transformação. Aleluia. E transforma. Quando você abre a sua boca e fala da tua fé, transforma outras vidas. Transforma. Por isso que Paulo, ele fala aqui no versículo 19, o judeu não constitui, exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aleluia. Essa lei que ele está falando aqui, irmão, não é só por obra que você vai se aproximar do reino ou ter a sua salvação.
Essa lei aqui é para que nós venhamos a conhecer a lei divina, o que o pecado possa fazer. Como nós sabemos que até o nome já é conhecido por todos, pecado, né? Uma palavra que todo mundo conhece e todo mundo não quer ter ela, não quer ter o pecado, não quer pecar. Então, a fé que liberta o homem é você fugir da presença do diabo. É ele que é o pai do pecado, da mentira. É ele que vai levar você para o pecado. Aí Paulo fala a respeito, no versículo 21, a respeito da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então aqui que nós vamos aprender, depois que nós falamos a respeito de tudo isso aqui, do pecado em si e de todos os homens que condição dos pecadores, todos nós somos na condição de pecadores, mas aqui tem uma justificação para você, para mim, para o mundo, aleluia, para todas as criaturas de Deus, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então é uma justificação pela fé, mas só que é em Jesus Cristo. Você aceitar Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, porque para você entrar no reino, você tem que entrar através do Filho. Você tem que crer no Filho. Por isso que Ele morreu na cruz por você, derramou o teu sangue por você, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi Ele que abriu a porta da revelação, foi Ele que abriu o véu de cima para baixo, para nós termos relacionamento direto com o Santo dos Santos. Então, mas agora, sem lei, versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O Pai está falando, vocês têm que crer no meu Filho, que eu entreguei Ele, eu amei esse mundo, amei a todos vocês, de tal maneira que eu entreguei meu Filho unigênito, o único meu Filho, para morrer por vocês, para todos e sobre todos o que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós recebemos a graça, nós somos justificados pela graça. Ei, Jesus nos comprou com um preço caríssimo de sangue. Então, nós somos justificados pela graça de Jesus. É isso que ele está falando. Mediante a redenção de que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Meu Deus, aqui pegou. Aqui tocou no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Ele se entregou para morrer na cruz, no seu sangue, que foi a propiciação, o seu sangue, nós somos revelados para Deus através da fé, da graça, e prosseguindo para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha aí, irmão, quando você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e você é batizado e você crê, seus pecados são perdoados. Ao emergir nas águas, confessando Jesus como o Senhor da tua vida, aceitando Ele,
você se torna nova criatura. Aleluia. Então, meu querido, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que nós temos no nosso tema? A fé liberta o homem. Então a fé em Jesus, meu irmão, é a fé em Jesus que liberta o homem. Você está me entendendo? Não é difícil para você, nem para mim, e nem para ninguém. É ter uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, aceitar Ele ainda hoje como o único feito Salvador da sua vida e Senhor da tua vida, e não olhar para trás, nem para frente, nem do lado, nem do outro lado, olhar só para frente, para a rocha, que é Jesus. O Senhor é o consumador de tudo. Meu querido, não tem para onde correr, não tem para onde ir. Não adianta as pessoas quererem te enganar. Não adianta as pessoas quererem te iludir. É a fé em Jesus Cristo, no Filho do Pai, para a nossa salvação. Olha o versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Meu Deus, isso aqui é melhor do que nós, de graça desse jeito. É não pecar mesmo, irmãos, é não fazer nada que possa, e se pecar, se arrepender. Hein? Essa fé vai te libertar. Versículo 28, vamos concluir. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ei, agora pegou. Nós somos justificados pela fé. Você, eu, a humanidade, homens, mulheres, crianças, adultos, velho, somos justificados pela fé. E aí, qual que é a sua fé? Qual que é a sua fé? Justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Matou. A fé liberta o homem. Então, o que está acontecendo nos países agora, principalmente no nosso Brasil, existe uma fé dos crentes brasileiros que estão lutando contra a tirania, contra a perseguição, contra o mal e a maldição que foi estabelecida. E nós somos mais que vencedores, porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Pensa aí, irmão. Mas a fé tem que ter luta, porque orar, ação, oração, orar e ação. Tem que ir atrás dos recursos, tem que ir atrás do oração. Qual que é o recurso que Deus nos ensina? É oração, jejum, busca. É a lei de Deus. Não vai ter como. Quem fala do nome do Senhor Jesus Cristo será perseguido por causa do nome dele. Ele falou, deixou bem claro para os seus discípulos: vocês serão perseguidos e até mortos por causa do meu nome. E não foi assim? Os 12 apóstolos, Paulo decapitado,
Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, e assim por diante. João foi jogado até num tacho quente de óleo, não aconteceu nada com ele. Então levado para a ilha de Patmos, que ao chegar na margem, as feras podiam comer os prisioneiros. E foi lá naquela situação de Patmos, prisão, ali dificilmente um prisioneiro saía vivo. Foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Você pensa que Deus vai dar coisa maciada para você? E para mim também? Tem um preço. O preço, sabe qual que é? É a tua fé. Esse que é o preço. João teve que pagar com óleo quente de tacho, depois teve que pagar lá na ilha de Patmos, e aí ele recebeu a revelação de Apocalipse para todos nós. E você acha que eles não tinham fé? Tinham fé inabalável, fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Paulo até chegou a falar assim: eu não vivo mais mim, é Cristo que vive em mim. Paulo chegou a falar: viver é Cristo, morrer é lucro. E se você pegar essas direção de Paulo, essas cartas de Paulo, ele era um homem de fé, não era casado nem nada, carregava uma espinha na carne, que alguns falam que é pedra no rim, outros falam que é outras coisas, dores que ele sentia, que ficava até com febre. Mas quando ele fala viver é Cristo e morrer é lucro, então para ele a fé dele é exatamente essa que está escrito na palavra de Deus e o que Deus quer com todos nós. É uma fé somente nele, é fazer a vontade dele. Versículo 29: e porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então quer dizer, o Deus é seu, é meu. Nós somos filhos. O presidiário, esse, aquele. Então todos nós somos de Deus. Versículo 30: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé a circunciso e mediante a fé o incircunciso. Quer dizer, ele já deixou bem claro: não terá acepção de pessoa. Tanto o pecador terá oportunidade, como aquele que não tem pecado. Você entendeu? É isso que Deus quer de todos nós. E para terminar, irmãos, versículo 31: anulamos, pois, a lei pela fé. Olha aí que beleza, olha que maravilha. Porque a lei, muitas vezes, que são pregadas pelo homem, não são justas. Olha o que está acontecendo no Brasil. Leis estão sendo elaboradas que não são justas para um homem. Então anulamos, pois, a lei pela fé. Então, anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma.
Antes confirmamos a lei. Que lei que é essa? Não é a lei do homem, é a lei de Jesus. Você está me entendendo? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei de Deus. E depois, se você quiser continuar lendo o capítulo 4, Abraão justificado pela fé. A história de Abraão também é maravilhosa. Então, o que nós estamos aqui hoje pregando e ensinando, que serve até para mim que estou pregando também, o primeiro é para mim aqui em cima do altar, a revelação do Espírito Santo, é justamente isso: a fé liberta o homem. Então, se nós lermos, e eu espero que você revise isso e leia também a respeito da fé, é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Amanhã nós vamos ter a ceia do Senhor aqui, que é o segundo domingo do mês. Todo segundo do mês nós temos a ceia do Senhor aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus Pentecostal. Você é nosso convidado. Se você quiser participar da ceia, apareça aqui na igreja amanhã às 10h30 da manhã, no domingo que é amanhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra. Foi poderosa para todos nós, para você também que está nos assistindo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te direcionar e que você tenha uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, nas palavras do Senhor, na Bíblia, na igreja, e que você ande nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, nós percorremos. Pai querido, Pai de poder e glória, queremos te agradecer, Senhor. Queremos agradecer também ao Espírito Santo pela revelação da palavra. E agradecemos, Senhor, por o Senhor ter deixado, Senhor, meu Deus, essa palavra escrita, para que hoje nós pudéssemos pregar, para que hoje nós podemos viver na fé, lendo a palavra do Senhor e vivendo na palavra do Senhor. Assim como os seus profetas nos ensinaram, assim como os seus apóstolos do Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e assim como as cartas paulinas vêm nos ensinando e mostrando o caminho do Senhor. Porque tudo foi feito através do Espírito Santo. Todos eles foram escritas, toda a palavra do Senhor foi escrita na Bíblia Sagrada a respeito da revelação do Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos, aos homens. Então que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, que nós venhamos ter uma fé inabalável, que todos que estamos assistindo, que tenham uma fé inabalável, que viva na fé do Senhor Jesus Cristo, andando com Ele, fazendo a vontade dEle, meu Deus, meditando na palavra de dia e de noite, porque é tempo de nós estarmos de joelho, é tempo de nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Que todos possam pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor, mostrar essa fé a cada um, a cada amigo, a cada ente querido, dentro das suas famílias, dentro das suas casas, aleluia, para que todos possam viver na fé. A fé nos leva à garantia, aleluia, de uma vida eterna. A fé nos leva ao reino de Deus. A fé nos leva a viver em paz e mansidão, viver tranquilo aqui na terra, porque nós estamos só de passagem, estamos peregrinando aqui, aleluia. Mas a fé faz com que nós acreditamos e cremos naquilo que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que existe. Então toda honra, toda glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja para o Deus Todo-Poderoso, e que o Espírito Santo continue nos ensinando, nos mostrando o caminho, e que nós possamos fazer a vontade do Senhor, crendo nele, fazendo a vontade, crendo no Senhor Jesus Cristo e fazendo a vontade dele e vivendo a mente dele aqui na terra, em nome de Jesus. Nós oramos também, meu Deus, para aquelas vidas que estão precisando de uma cura, de uma libertação, de uma cura de uma doença que não esperava ter. Meu Deus, de repente aparece e os médicos já não sabem o que fazem, já desenganaram, mas o Senhor é um Deus que toca. Quando o Senhor toca,
tudo desaparece, tudo cura, tudo liberta, tudo transforma, tudo faz com que volte tudo ao normal. Então, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas que se encontram na UTI, essas pessoas que se encontram de casa, Senhor, meu Deus, com uma hemodiálise, meu Deus, com uma pressão alta, meu Deus, pessoas que vivem, meu Pai, meu Deus, tomando insulina, Senhor, meu Deus, por causa da diabetes, que o Senhor venha tocar com o poder do Senhor, limpar esse sangue, tirar esse sangue, Senhor, meu Deus, esse sangue venenoso, e colocar um sangue limpo sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa pessoa que está passando por isso, Senhor, meu Pai. Meu Deus, pessoas que se encontram, meu Pai, com AVC, meu Pai, que sofreram, meu Pai, agora estão com algum problema, meu Deus, que o Senhor venha colocar as tuas mãos poderosa e ressarcir, Senhor, meu Pai, esse corpo, esse membro, em nome de Jesus Cristo. E aqueles, meu Pai, que se encontram, Pai, meu Deus, no problema, Senhor, meu Deus, do vício das drogas, do álcool, do cigarro, vício da prostituição, da criminalidade, que sejam libertos, transformados pelo poder do Senhor, para pregar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha tocar com o poder do Senhor sobre essas vidas. Venha tocar, meu Deus, sobre a vida daquele que, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, está precisando, meu Pai, de uma cesta básica, está precisando de uma roupa, está precisando, meu Pai, meu Deus, pagar suas dívidas em dia. Abre as portas para ele, abre as portas para sua família, Senhor. Crianças passando fome, crianças passando necessidade, que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas, Pai. Levantar homens e mulheres de Deus, para que venha, meu Pai, levar o recurso para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todos sejam atendidos, que todos sejam abençoados pelo Senhor, derramando as suas bênçãos sem medida sobre essas vidas, sobre essas famílias que estão nos assistindo, e aqueles que vão nos assistir ainda, Senhor, que sejam abençoados e transformados pelo poder do Senhor. Que a Tua Palavra alcance todas as nações, o Evangelho seja pregado em todas as nações, em todas as casas, famílias, e eles venham se converter, venham crer no Senhor, venham ter a fé, Senhor, meu Deus, inabalável, para que eles possam viver em paz e mansidão, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, fecha teus olhos. Eu vou ministrar a bênção apostólica para encerrar o culto de hoje, culto abençoado pelo poder do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã na ceia do Senhor, às 10h30 da manhã. Que Deus abençoe a tua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração, até amanhã.